Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa aula de ciências da semana 2, do ciclo 2 também. Nessa semana também vamos estar fazendo revisão, ok? Então, revisão de ciências da página 8 até a 40. E daí nas aulas da sequência aí para frente eu vou fazer revisão das páginas que até nós chegarmos às páginas atuais. Nós estamos hoje até onde nós já fizemos, tá bom? Bom, essas atividades que eu mandei para vocês, vocês vão fazer no caderno ou podem ser impressas e coladas no caderno. Mas se vocês forem copiar, procure copiar tudo que eu passei lá para fazer, para que fique de fácil entendimento. Porque se você colocar às vezes só a resposta, depois na hora de estudar vai ficar confuso. Então para essas atividades que não são muito, vocês podem copiar o exercício e a resposta. Então, o exercício você copia a caneta e a resposta você coloca embaixo a lápis, tá bom? Bom, seria isso. Tudo isso está em anexo junto com o material de apoio. Eu coloquei junto em anexo já a atividade. Nós vamos, então, trabalhar inicialmente aqui na página 8, que vai falar sobre a vida da fauna brasileira, o dia a dia dos animais, que é a nossa unidade 3. E vamos falar também sobre um precisa do outro. Então, aqui no livro de ciências, vocês vão abrir na página 8 e nós vamos só relembrar alguns assuntos, tá? Então, a vida da fauna brasileira. Então, ali está falando um pouquinho sobre alguns animais. E tá a primeira questão é saber o que é fauna, que é o nome dado ao conjunto de animais que vivem em uma determinada região do planeta. Isso é a fauna. Naquele lugar existem alguns tipos de animais. Virando a página, já na 10, você vai ver lá que tem o ciclo de vida da fauna, né? O ciclo de vida. Os animais, assim como todos os seres vivos, têm um ciclo de vida. E aí, ali, ele coloca para você já o exercício aqui, ó, para você preencher os espaços, colocando o ciclo de vida do leão, né? Como acontece o ciclo de vida ali. E aí, embaixo, tem as palavrinhas que você vai completar dentro de cada coluninha que está ali. E aí, já em seguida, vem explicando o que é um ciclo de vida. O ciclo de vida são as etapas que os seres vivos passam do nascer até se desenvolver, se reproduzir e depois morrer. Então, todo esse espaço de tempo que nós temos chama-se ciclo de vida. Então, o ciclo de vida é composto pelo nascimento, depois o desenvolvimento, aí a reprodução e, por último, a morte dos seres vivos, né? Na sequência, já na página 8, nós temos as transformações dos animais ao longo do ciclo de vida. Alguns seres vivos, eles nascem e vão desenvolvendo o seu ciclo ali sem muitos problemas. Por exemplo, alguns animais, em seu período de desenvolvimento, diferentemente do ser humano, eles passam por grandes modificações. Então, alguns animais, eles nascem de um jeito e, ao se desenvolver, vão se transformando, passando por modificações grandes no seu corpo. Por exemplo, ali, o pica-pau. Observe lá que quando o pica-pau ele nasce, ele está de um jeito ali. Depois ele vai criando as peninhas e depois as peninhas dele mudam de cor. A mesma coisa ali do lado, o sapo. Começa lá na bolinha, lá ó, embaixo. Aí depois eles vão se desenvolvendo, modificando, até chegar na fase adulta, certo? Na página 12, vocês têm ali já a explicação que toda essa mudança que ocorre nos animais, que são diferentes, né, dos seres humanos, que tem grandes modificações no seu corpo, a essas modificações nós chamamos de metamorfose. Então, é a mudança da forma, da estrutura e atos que ocorrem durante o ciclo de vida de alguns animais. E aí, isso recebe o nome de metamorfose. Na página 13, fala um pouquinho sobre a fauna brasileira e o seu ciclo de vida. Alguns animais da fauna brasileira,
tem o seu ciclo de vida interrompido. E ali fala um pouquinho sobre o lobo-guará, que é um animal que está entrando em extinção por conta das pessoas caçarem esse animal, enfim, mexerem com o seu habitat, modificam. Tudo isso proporciona, acaba fazendo com que esse animal não consiga se reproduzir. E aí, por consequência, vem a extinção. Então, muitos animais têm seu ciclo de vida interrompido por diversos fatores. No caso do lobo-guará, que é a caça. Mas tem alguns animais que, por exemplo, moram em árvores e aí desmatam, o animal não consegue sobreviver e acaba não conseguindo se reproduzir e morrem, né? E vão entrando em extinção. Na página 14 tem ali, fala um pouquinho sobre o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Ele é responsável, o IBAMA, pela conservação e preservação da natureza. Um exemplo é a criação de um manual que visa proteger os animais carnívoros, que muitas vezes invadem propriedades privadas em busca de alimentos e acabam sendo mortos. A caça e a destruição dos habitats são ações que prejudicam e podem interromper o ciclo de vida de outros animais da nossa fauna. Então, tem aqui algumas imagens de alguns animais que já estão com perigo de extinção, que é o pararu, né, que é um tipo de ave, o tatu canastra e a baleia azul. Aí na página 15, 16, garantindo o ciclo de vida no ambiente. Os animais precisam de ambientes adequados para poder completar o seu ciclo de vida. Então, quando nós mexemos no habitat, no lugar onde eles moram, no seu ambiente, então nós prejudicamos o ciclo de vida de alguns animais. Esses animais utilizam os abrigos que encontram na natureza como tocas e os ninhos construídos para se proteger. Então, alguns animais, eles precisam daquele ambiente que ele está ali. Ele constrói tocas, ele coloca seus ninhos para poder se proteger dos predadores. Caçando e se protegendo. O ambiente no qual um animal vive contém recursos necessários para a sua sobrevivência. Então, o animal ele vai procurar um ambiente que ele possa viver ali, que ele consiga se alimentar, né, que ele tenha recursos para se proteger dos predadores. E uma das formas de se proteger é a camuflagem. Então, temos alguns animais, como nós já falamos em aulas passadas, que se camuflam para se proteger dos seus predadores, como o gafanhoto, o camaleão, a mariposa e o bicho-pau. Então, eles se camuflam e não é porque eles querem, é uma coisa instintiva que vem naturalmente quando eles se sentem ameaçados. Então, a camuflagem, embora não seja uma ação consciente do animal, permite que ele se proteja de predadores ou surpreenda a sua caça. Ele também pode se camuflar para caçar, para poder adquirir o seu alimento. Aí nós temos também outros tipos de animais que se protegem de formas diferentes, como o polvo, que solta uma tinta, né, que o esconde enquanto ele foge. Também temos o gambá, que exala um odor desagradável para se proteger da sua presa. E o sapo ali, a perereca venenosa azul, que você quando toca ela solta um veneno. Tudo isso, esses animais não fazem porque são maus, eles têm isso para poder se proteger. Outros têm a cobertura do corpo. Eles se protegem ou surpreendem seu predador devido ao tipo de cobertura que o seu corpo tem. No caso aqui, nós temos aqui o porco-espinho, né, que quando ele se sente ameaçado, ele solta lá os espinhos, e a tartaruga gigante, que quando ela se sente ameaçada, ela entra para dentro da sua carapaça e o predador não consegue pegar ela. Na sequência aqui, vocês vão para a página 24, que aqui fala que um precisa do outro. E aí tem os links ali, né, pessoal,
com vários vídeos para que você possa assistir e esclarecer mais ainda, se esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, entender um pouco mais, né? E esclarecer algumas dúvidas também ou curiosidades. Bom, aqui nós vamos falar da cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela é uma relação que existe entre as plantas e os animais, de um ambiente em que um se alimenta do outro para garantir a sua própria sobrevivência, certo? Então, isso se chama cadeia alimentar. Aí nós temos aqui um quadrinho mostrando uma das muitas cadeias alimentares que existe, que é o caso aqui do coelhinho, que está ali comendo a planta, e daí vem a cobra, né, e come o coelhinho, aí vem a águia e se alimenta também da cobra. Então, aqui nós temos um exemplo de cadeia alimentar. E na cadeia alimentar nós temos 3 tipos de seres que participam dela, que são os produtores, aqueles que produzem, né, o seu próprio alimento, né, no caso as plantas, elas produzem o próprio alimento sem depender de outros seres vivos. Temos os consumidores na cadeia alimentar, que são aqueles animais que se alimentam de outros, né? Eles não conseguem produzir o próprio alimento, então eles se alimentam de outros seres. E por último, nós temos os animais decompositores, que são aqueles que se alimentam dos restos mortais de plantas e de outros animais que já estão mortos, transformando em nutrientes para o solo. Aí tínhamos ali a experiência, que eu falei que só era para fazer quem tivesse o papai ou a mamãe, né, por perto para poder ajudar. E na página 36, interferindo na cadeia alimentar. Todos os seres vivos dependem um dos outros. As plantas servem de alimentos para alguns animais e esses, por sua vez, servem de alimentos para outros animais. Os restos desses seres vivos são utilizados como alimentos para os decompositores, que o transformarão em nutrientes para o solo. Então, esse modelo existente na natureza é que permite que ela permaneça em equilíbrio. A página 37 era para você fazer a PA1, né, fazer a leitura da 36 e responder a 37. E a 38 e 39 eram atividades para você responder ali, eram os exercícios. Pessoal, eu coloquei uma atividade lá no material de apoio, não são muitas perguntas, nem muitos exercícios, mas seria bem importante que você fizesse no seu caderno para relembrar algumas coisas, tá bom? A nossa aula finaliza aqui. Se você ficou, né, com alguma dúvida ou tiver alguma dificuldade na hora da realização das atividades aí no seu caderno, você vai esclarecer nas nossas videoconferências, no caso a de ciências é na quinta-feira. Eu aguardo lá para que você possa estar ajudando você a conseguir fazer as atividades que você teve dificuldades, tá bom? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.